Olá pessoal, quinta-feira, né? Quase no finalzinho dessa semana, vamos relembrar qual é o título, né? Testemunho e serviço, reavivamento em ação. E o verso para memorizar: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Pois é, hoje a lição de adultos trouxe pra gente o complemento do testemunho e do serviço, que é justamente a parte do recebereis poder. A gente já viu, interessante que a lição está falando de testemunho, só que no versículo a parte de testemunho vem depois, né? Depois do recebereis o poder. Só que na verdade a lição de hoje nos trouxe o ponto de que o poder vai vir um pouquinho só depois. Em relação, falando especificamente do nosso testemunho para salvar a vida das pessoas. Porque é o seguinte, o primeiro passo para existem 3 elementos essenciais para o reavivamento. O primeiro passo que a gente já falou e vai continuar falando, eu espero que a gente continue falando para o resto das nossas vidas: a oração. O segundo passo, que a gente também deve continuar falando para o resto das nossas vidas. E o terceiro passo, o testemunho. Só que interessante é que a lição trouxe para nós a história de Filipe, quando ele se encontrou com o etíope. E olha só que coisa interessante. Atos 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, olha só, um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se, vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro de Isaías. E aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o homem respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. E para encurtar a história, o homem estava lendo aquele trecho do livro de Isaías que fala que Jesus foi morto como um cordeiro que está indo para tirarem a sua lã. E depois, ao final de tudo, o homem foi batizado. Perguntou a Filipe se ele poderia ser batizado. O que isso tudo quer nos dizer? Olha, depois que nós orarmos, estudarmos a Bíblia e testemunharmos, Deus vai prover os meios específicos para que nós cumpramos a missão que Ele nos deu. Como vocês podem imaginar, o Filipe estava parado do nada e o anjo disse para ele: apronte-se e vai para tal caminho. Depois o Espírito Santo falou com ele: olha, chegue perto da carruagem. Então, acreditem, foi o próprio anjo que falou com o Filipe. Esse mesmo anjo, ele não poderia cumprir a missão? Ele mesmo poderia chegar para o eunuco e dizer: olha, o que você está lendo é sobre Jesus e tal. Mas entendam que essa missão, ela é específica e especial para os seres humanos. A gente às vezes se perde um pouco nisso, porque olha só quanto especial pode representar na sua vida você ser o agente de Deus para transformar a vida de outra pessoa. É algo totalmente espetacular e fora do comum. Você se torna responsável pela salvação de alguém. E diferentemente das salvações que nós conhecemos aqui na Terra, que são momentâneas e que a gente não consegue livrar uma pessoa da morte, assim, da morte eterna, essa salvação é específica sobre a eternidade. Nós estamos falando de salvar a pessoa da morte eterna, de conduzi-la até Jesus Cristo por uma eternidade. E isso é maravilhoso. Algumas pessoas já tiveram o prazer de salvar alguém aqui na Terra, como eu já falei. Mas pense aí no prazer que será você chegar nas portas celestiais e dizer assim: olha, aquela pessoa ali está aqui porque o Senhor Jesus me conduziu até ela e fez com que eu fosse o agente da salvação dela. Muito especial isso. A igreja que está composta no livro de Atos, ela vivia um reavivamento intenso, porque ela estava sempre fixada na palavra de Deus. E hoje a lição de todas as semanas está pronta para nos dizer isso, de que assim que nós estivermos orando, estudando a Bíblia e dando esse testemunho, que vai ser automático a parte do testemunho, Deus vai intervir, abrir portas incomuns para a proclamação da verdade. Nós seremos agentes de salvação para com as pessoas. Tenhamos isso em mente. A lição de jovens tem por título Como Aumentar a Fé. Na parte da administração, quem estuda administração, que é o seu caso, tem uma parte que é responsável pela marca pessoal, pelo marketing pessoal. Ou seja, cada profissional tem sua marca pessoal. Ou seja, como ele é visto no mercado, como as pessoas o identificam.
Então ele tem responsabilidade de estar zelando por aquela marca, ou seja, zelando pela sua imagem. Afastando um pouco do marketing, da parte da administração, como cristão, nós também temos uma marca. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor, nós passamos a aceitar a marca de Jesus Cristo em nós, a aceitar a marca de Jesus Cristo em nossa vida. Ou seja, cabe a nós estarmos zelando por essa marca, por essa imagem. Agora, qual é a marca de Jesus Cristo? Boa pergunta. Ao vermos a história de Cristo aqui na Terra, ele veio para quê? Veio demonstrar o quê? Ele demonstrou seu amor. E principalmente seu amor através do testemunho e do serviço. Nós estudamos alguns trimestres passados aqui, acho que foi no segundo, a respeito de como Jesus Cristo servia. Jesus Cristo veio para servir. Então nós, como cristãos, nós devemos estar também tendo essa marca. Marcas que não se separam, ou seja, o testemunho e o serviço, eles não se separam, simplesmente potencializa essa marca de cristão, né? Então agora nós vamos ver como está valorizando essa marca e como está demonstrando essa marca de Cristo. O primeiro, devemos começar pela avaliação pessoal. Nós precisamos fazer uma autoanálise, uma autoavaliação para ver quais os dons que nós temos, o que nós podemos fazer em prol de testemunhar, de servir, de levar mensagem às outras pessoas. E ao mesmo tempo estar vendo quais os nossos pontos fracos, porque nós sabemos os nossos pontos fracos e muitas vezes nós caímos em pecados que nós já sabemos e nós nos permitimos cair, nós mesmos que vamos em direção ao pecado. Então com essa autoavaliação nós saberemos como nos aproximarmos mais de Deus e também como evitarmos cair nesses pecados, né? O segundo ponto, saiba no que você acredita. Primeiro, oração. Segundo, estudo. O estudo da palavra de Deus é onde nós encontraremos toda a base para a nossa crença, onde está tudo que nós acreditamos. Ou seja, se nós soubermos o que acreditamos, não tem nem lógica nós vivermos, se acreditamos em uma coisa, vivermos contra aquilo que acreditamos. É meio sem lógico isso, né? Da mesma forma que os discípulos, eles ao acreditar, tiveram o auxílio do Espírito Santo para que pudesse conseguir fazer a obra e testemunhar, nós também temos esse mesmo Consolador que está aqui conosco hoje. Basta que nós oremos e busquemos e Ele também nos ajudará a estar testemunhando e servindo. E o outro ponto, eu conheci uma frase que era mais ou menos assim: independente do que você faça, dê o seu melhor. Pode ser a coisa que você for fazer, dê o seu melhor. E agora eu vi essa aqui, ó, que diz o seguinte, Martin Luther King que falou: se um homem tiver de ser um varredor de rua, que faça como Michelangelo pintou quadros, como Beethoven compôs músicas, ou como Shakespeare escreveu poemas. Ele deve varrer ruas tão bem que as hostes do céu e da terra parem e digam: aqui viveu um grande varredor de rua que fez bem o seu trabalho. Ou seja, independente do que você faça, dê o seu melhor. E hoje, como cristão, como responsável pela marca de Cristo aqui na terra, dê o seu melhor. Que nós possamos estar dando o nosso melhor para testemunhar esse amor de Cristo e estar servindo e testemunhando, que é a nossa missão. Verdade. Também, é isso aí, pessoal.